Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita. Neste momento, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar brevemente nossos olhos, nos concentrar e, principalmente, levando o nosso pensamento, nos equilibrando e, principalmente, a partir do momento que entramos naquela porta, todos nós estamos sendo assistidos e, com certeza, vamos sair melhores de quando aqui chegamos. Vamos manter sempre em prece, mentalmente, nos concentrando e pedindo ao Pai que nos ampare, nos dê a paz de espírito e, principalmente, que é o mais importante, que nos mantenha com fé. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, mas com certeza tudo isso está escrito. Se tivermos fé e acreditarmos, nós superaremos todos os percalços das nossas vidas. E pedindo nesse momento então ao Pai que abençoe essa casa espírita, as pessoas que aqui trabalham, as pessoas que nos visitam e principalmente aqueles que procuram a casa pela primeira vez, que possam encontrar aqui uma paz, harmonia e quem sabe poderão retornar para encontrar a própria felicidade. E que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus esteja nos nossos corações, nas nossas mentes, que a gente possa estudar um pouquinho mais hoje da doutrina espírita, né, de tantas reflexões que ela nos aponta, que essa de hoje, sobretudo, cale fundo no nosso íntimo, no nosso coração e nos ajude em alguma coisa na nossa vida diária, no nosso cotidiano, a nossa convivência. Então, o nosso tema de hoje é uma pergunta. Companheiro, a que vens? As reflexões, elas vêm desse livro, As Perguntas de Jesus. Esse aqui, então, é o capítulo 2. O autor, que é o Felipe Mascarenhas, ele cita várias obras da doutrina espírita e a deste capítulo que ele cita é do livro Boa Nova, do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esta pergunta, ela também cala fundo nas nossas mentes, nas nossas consciências. Essa pergunta que Jesus fez num determinado momento, num momento extremo, decisivo, a um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Judas Iscariotes. Nós todos já sabemos do equívoco daquele irmão, que nós também sabemos que não podemos julgar, porque nós muitas vezes incorremos no mesmo erro. E não é por maldade, mas às vezes por ignorância. Aquele irmão, como todos nós sabemos, ele pensava que a missão de Jesus deveria ser de um legislador que tivesse influência na parte política, na parte administrativa, que abolisse a escravidão dos povos hebreus que viviam sob o jugo romano. Entretanto, Jesus era simples, humilde, amoroso, jamais seria violento, jamais tomaria as forças políticas ou se insurgiria com o poder romano ou mesmo com os sacerdotes. E Jesus, então, para Judas, estava fracassando de certa forma na sua missão, porque ele via Jesus sempre também muito acompanhado das pessoas mais simples, né, das pessoas sem nenhuma posição social, as pessoas das classes mais humildes, pessoas de má vida. E no entendimento dele, Jesus teria que se aproximar das autoridades, de pessoas que tivessem poder,
porque senão como se daria? Então aqui no capítulo A Ilusão do Discípulo, do livro Boa Nova, que vocês poderão ler na íntegra, porque é grande, eu não poderia ler tudo aqui. Aqui diz então: à madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com o que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente um instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. E assim, então, ele entregou Jesus, mas a intenção dele, no pensamento, no entendimento dele, era por uma boa causa. E é o que acontece com muitos de nós. Às vezes nós pensamos, com todos nós eu diria, nós pensamos que estamos fazendo uma coisa correta, verdadeira, estamos ajudando, mas nem sempre. Porque nós temos que ter claro no nosso íntimo qual é a nossa tarefa aqui. O que faria com que nós agíssemos de acordo com as leis de Deus. Então, para compreender melhor, nós vamos nos reportar a questão 132 do Livro dos Espíritos, que, claro, também está resumido aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores. E eles responderam, resumidamente, ali eu coloco, chegar à perfeição e o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que toca na obra da criação. Então vejam os objetivos nobres que existem na encarnação. Nós às vezes não compreendemos por que o espírito precisa encarnar. Nós poderíamos progredir espiritualmente sem a reencarnação, mas é da lei de Deus para que nós possamos chegar à perfeição e que nós possamos também evoluir. E nesse processo evolutivo, na caminhada, na jornada, nós possamos ir nos preparando para auxiliar o nosso próximo, conjuntamente, aprendendo e ensinando, nos tornando espíritos mais amorosos, mais voltados à compaixão ao próximo, para que nós possamos então cumprir as nossas tarefas e saber responder a esses questionamentos que estão na nossa consciência, que o Cristo nos faz continuamente. Para entender melhor ainda essas questões, nós nos reportamos também ao livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, onde extraímos uma parte também, onde ele diz que
na essência toda a matéria é energia tornada visível e que toda energia originariamente é força divina, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado, constrangendo-nos a transformar o mal de nossa autoria no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o seu eterno princípio. Então nós somos colaboradores na obra divina. Nós somos co-criadores. A questão é que o que Deus cria é eterno e é perfeito. Mas nós, por sermos ainda imperfeitos, as nossas criações são temporárias, não são eternas. Mas a cada dia nós vamos melhorando, nós vamos criando as nossas coisas, ou seja, as nossas relações, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até os afazeres na nossa profissão, nos afazeres do dia a dia, com mais perfeição. Porque nós vamos compreendendo melhor e nos tornando o melhor artífice da nossa própria vida e, por consequência, da vida daqueles que estão próximos a nós. Porque quando o homem muda, ele muda o mundo. Porque o mundo muda a partir de cada um de nós. Nós não mudamos o outro, nós mudamos a nós próprios. Mas a partir dali nós mudamos o mundo também daqueles que nos cercam, fazendo com que seja um mundo mais bonito, mais justo, de mais bondade, de mais amor. E nós vamos ver ali então que a grande finalidade, o grande objetivo, o grande propósito da vida é o bem para todos. Nós vamos entender melhor também no Livro dos Espíritos, na questão 629 e 630, que o Kardec pergunta que definição se pode dar da moral, e eu pinço uma partezinha. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. E a questão 630, como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Porque esse bem, meus irmãos, quando ele é um bem exclusivo, que a gente só pensa em nós, ele não é um bem, ele é o egoísmo, ele é a chaga da humanidade. É o interesse pessoal, quando a gente só faz o bem pensando em nós. Nós temos que sempre, dentro da nossa compreensão que a doutrina espírita nos traz e oportuniza esse autoconhecimento, que a gente possa ir pensando cada vez mais no nosso próximo, se esforçando para fazer as ações não só em nosso benefício. Nós também sabemos que antes de nós reencarnarmos, é feito um planejamento reencarnatório, porque Deus é perfeito, porque Deus é amor e bondade, e Ele é organizado. Então, todo o planejamento, tudo o que acontece tem um planejamento. E o nosso reencarne, a nossa encarnação na Terra, não poderia ser diferente. E nós, se já temos uma certa consciência, já temos assim uma certa lucidez, um melhor entendimento da expiação, das nossas expiações, da reparação que temos que fazer, das provas, nós participamos sim
desse planejamento reencarnatório, que é feito nas colônias espirituais. Tem o departamento do planejamento da reencarnação, que vocês, certamente, os que já leram o livro Nosso Lar, eles ali abordam, né? E entre quase todos os livros tem, né? Mas no Nosso Lar também fala dessa parte. Então, do planejamento da reencarnação. Então, ali vem família, vem profissão, né? Vem a nossa missão, provavelmente também espiritual, né? O que a gente tem que melhorar aí nas nossas questões emocionais, mentais, com aqueles que nós falhamos. Então, tem ali toda uma programação em linhas gerais. E como nós sabemos, um planejamento é um planejamento. Não é que seja uma coisa assim fatídica, né, que vai ser daquela forma. Às vezes a gente muda completamente, nós aqui quando encarnados mudamos completamente o nosso planejamento reencarnatório, infelizmente, né? Principalmente quando nós optamos pelo suicídio, o suicídio direto, indireto, né? Que indireto pelos vícios, as nossas atitudes também de maldade, tudo aquilo que prejudica a nós próprios, o nosso próximo e as leis que também inferem nas leis de Deus. Então, tudo isso está ali no nosso planejamento. E o nosso planejamento reencarnatório é para o nosso progresso, né? Se lá nós vimos na questão 132, que é para a nossa perfeição, a encarnação, então, o nosso planejamento reencarnatório é para nós progredirmos, não é para mim ser um bandido, não é para mim estuprar, não é para mim matar, não é para mim corromper ou roubar, enfim. É para mim progredir através do bem, fazendo bem para mim, para os demais. Então, nós temos esse planejamento. Claro, nem todos participam. Vocês já entenderam, né? Já compreenderam que nem todos participam, porque nem todos os espíritos têm consciência. Tem uns que são completamente inconscientes, não teriam condições de participar. Mas daí os espíritos de luz responsáveis fazem esse planejamento. Todos têm um planejamento. Então, nós sempre nos perguntamos, porque certamente nesse planejamento está a missão que a gente tem aqui na Terra. E que missão? A gente se pergunta, mas como é que eu vou saber que missão que é a minha aqui na Terra? Então, nós nos baseamos no Espírito Emmanuel, no prefácio desse livro, Paulo Estevam, que é bem conhecido também, que é então de São Paulo, né? Que ele era Saulo e depois quando ele caiu lá do cavalo e viu Jesus, teve a visão de Jesus, então ele se transformou a partir dali em Paulo, né? Então, o livro Paulo Estevam conta toda essa conversão de Paulo. É muito bonito esse livro, é o primeiro de uma trilogia que tem desses livros. Então ali o Espírito Emmanuel coloca: o inolvidável tecelão, que era Paulo, trazia o seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? E aí pode variar infinitas coisas. Ser mãe, ser pai, ser patrão, ser empregado, ser médium, embora que todos são de alguma forma, mas trabalhar efetivamente na mediunidade, ali na rua, às vezes, acolher os necessitados, enfim, tem várias missões. Então, ele diz, todos os homens, menos rudes, têm a sua convocação pessoal a serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E que bom
queridos amigos, que a gente pudesse despertar para essas nossas missões, que podem ser várias, pequenas, né? Não precisa ser um ativista, um Chico Xavier, um Gandhi, porque nós nem teríamos essa condição, pelo nosso nível evolutivo, de ser um deles ainda, de ser um deles, ser parecido, semelhante a eles, né? Mas que bom que não necessitasse vir a dor e o sofrimento para nos ensinar. Porque por que eu preciso, às vezes, sofrer um acidente, ter uma doença grave, ter alguma prova grave na minha vida para me despertar para a minha missão? Será que é só lá no hospital que eu vou despertar para a minha missão? Será que é na hora que eu estiver expirando dessa encarnação? Será que eu não poderia começar hoje a fazer os questionamentos? A que eu vim? São simples coisas que nós temos que fazer. É o bem a todos. Essa é a grande missão. E as missões maiores, elas vão acontecendo. A vida vai abrindo as portas. As coisas vão se desenrolando e nós vamos tomando posse. Porque Deus sabe o momento certo e a hora certa. Os chamados vêm, mas às vezes a gente não quer ouvir. E o Espírito Emmanuel fala também, sabe que o Emmanuel, ele não manda recado, né? E ele diz aqui, muita gente dirá, comenta Emmanuel, que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, quer seja, nós não sabemos da missão, né? Há desatenção e muito capricho pernicioso. E como tem distrações nesse mundo moderno, né, meus amigos? Que bom que tem toda essa tecnologia, esse avanço, mas como tem distrações se nós não tivermos propósitos firmes e determinações? E que bom que agora está começando 2023, onde muitas vezes a gente para pensar, opa, o que eu quero para esse ano novo que está começando? Geralmente a gente não fica fazendo as reflexões do que fez lá no outro ano, já passou mesmo, mas a gente poderia até refletir, ver o que errou, o que pode acertar nesse novo. Mas normalmente o nosso planejamento para o novo ano, ele se refere ao campo material, do ter. Eu quero um carro novo, quero um celular novo, uma casa nova, um emprego novo. Mas eu esqueço às vezes de fazer o planejamento das coisas do ser. Eu quero ser o melhor ser humano. E não precisa colocar uma fila de coisas, uma lista enorme. Umas 2 ou 3 já tá bom. Ser o melhor ser humano, ter paciência no trânsito, né? Não revidar às vezes uma ofensa leve. Então tem várias coisas que nós podemos planejar também para o ano, para o ser. Porque aí nós vamos se alinhar um pouco mais com a nossa missão. E nós precisamos manter aquelas pontes com Deus. Porque entendamos que Deus está sempre com nós. Mas nós não estamos com Deus às vezes. Nós esquecemos às vezes de Deus. Ele está sempre ali conosco, mas nós nos distanciamos. Então, essas pontes o que são? O bom pensamento, a prece, a oração, né? A meditação. Nós espíritas usamos muito o Evangelho, mas pode ser usado qualquer outro livro. Então, também evitar a maledicência, né? Não ficar julgando tanto. Tudo que Jesus nos ensinou, mas mais especificamente a prece, a meditação. E esse olhar sempre
para o próximo, para o bem. São pontes que nos ligam sempre a Deus e com a nossa missão, porque a missão, ela é para o bem. Então, queridos irmãos, vamos nos encaminhando então para o encerramento. Nós gostaríamos de deixar uma leve conclusão aqui, para que a gente possa pensar, para finalizar esse nosso tema. Após estas reflexões, cabe-nos alinharmos e corrigirmos a nossa rota. O erro faz parte da nossa evolução e somos como um viajante que tem um destino a chegar, mas que por não conhecermos o caminho, nos perdemos várias vezes, se deixando levar pelas seduções, pelos atalhos, pelas ilusões, esquecendo que poderíamos ter olhado e seguido o mapa, o roteiro, que é o Evangelho de Jesus, que expressa seus exemplos e ensinos. O ser humano estaria mais preparado, saberia as tribulações que encontraria, como e de que melhor forma as enfrentaria, e que lições aprenderia com esses obstáculos, e assim evitaria as ilusões do caminho e saberia responder: aqui vens. Obrigada. E vamos agora a nossa prece, ao nosso passe. Então nós convidamos a todos nesse ambiente de harmonia, em que os benfeitores da luz sondam o coração íntimo de cada um de nós e ali sabem das nossas necessidades mais íntimas, nos dando o ânimo que necessitamos, a sabedoria para enfrentar as dificuldades e a fé em Deus, a confiança nesse Pai amoroso que nunca nos abandona. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Que assim seja.